Miss Marvel morreu. Vida longa a Miss Marvel. Vem comigo, pessoal, que dessa vez eu vou contar para vocês uma saga curiosa sobre a morte, o luto e a ressurreição da Kamala Khan, a.k.a. Miss Marvel. Sejam todos muito bem-vindos. E já peço logo, para você que já tá passando ali na catraca, chega logo chegando, com aquela famosa curtida, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito e ativa logo o sino para receber notificações, de vídeos pai d'égua que nem esse. Quer ajudar um pouquinho mais o canal? Compartilhe o vídeo. Quer ajudar um pouquinho mais ainda? Adquira os quadrinhos que são resenhados aqui no canal pelos links que nós deixamos aqui na descrição. Fazendo isso, vocês estão adquirindo os quadrinhos lá na Amazon, com aquele descontinho maroto, e de quebra ainda está ajudando o canal. Olha só que coisa pai d'égua. Mas, meus ilustres, vamos conversar um pouquinho sobre a personagem Kamala Khan, tá? Eu não vou me delongar muito sobre a personagem, porque eu acredito que se você já parou no vídeo, você já a conhece. Mas, como eu gosto de falar, tanto para os iniciados, quanto para os iniciantes, eu convido vocês a verem um vídeo que eu vou deixar no card e no final do vídeo também, um dossiê que nós fizemos completo sobre a personagem no momento da estreia da série da Kamala Khan, da Miss Marvel. Então vou deixar na descrição para vocês. Mas desde já, para quem chegou no vídeo agora e queria um breve resumo, Kamala Khan é uma personagem criado pela Marvel nos idos de 2013, numa leva, numa fase all new, all different da Marvel, totalmente nova e diferente Marvel, vamos dizer assim, em que ela meio que brincou trocando ali, os alter egos dos seus medalhões. E nessa leva aí foi criada também uma personagem, uma jovem americana de origem paquistanesa e que teve poderes, vamos dizer assim, despertados quando ela foi bombardeada ali por névoas terrígenas, que, para quem não conhece, é a forma como os inumanos ganham os seus poderes. Uma breve curiosidade aí. Foi utilizada a origem dela como inumana porque a Marvel, naquela época, não detinha ainda os direitos sobre os filmes, sobre a propriedade para fazer filmes dos X-Men, pois os seus criadores, que eu vou já contar para vocês quem são, na realidade meio que queriam que ela fosse, na realidade, uma mutante. E quem sabe depois se tornasse uma X-Men e tudo mais. Isto posto, pessoal, em 2013 ela foi criada, foi estabelecido todo o panteão, toda a sua história, os seus personagens que orbitam ao redor dela, a sua família. Mas o grande fato, pessoal, é que para quem está acompanhando ela, tanto nas séries quanto no último filme em que ela fez, notou que deixaram algumas coisas ali no ar de que ela talvez também fosse o início, vamos dizer assim, da presença mutante no universo cinematográfico da Marvel. Tudo isso porque, obviamente, a Marvel, após adquirir a Fox, passou também a ter direito, os direitos para produções cinematográficas dos X-Men voltaram para a Disney/Marvel. Tudo isso fez com que Kevin Feige, que é hoje o grande diretor, a mente por trás das produções do UCM, vamos dizer assim, o universo cinematográfico da Marvel, que ele batesse na porta ali da parte de quadrinhos, da Marvel Comics, vamos dizer assim, e falasse assim: pessoal, acho que já está na hora dela realmente atravessar a rua e virar mutante. E obviamente essa mudança tem que ser de forma impactante, Obviamente o que é que ele pediu? Que matassem a personagem. Pois bem, o pessoal da Marvel acatou o pedido e em junho aproximadamente de 2023 saiu numa história do Homem-Aranha, espetacular Homem-Aranha, a morte da Miss Marvel. Sim, no meio da confusão ali de vários quadrinhos e tudo mais, e obviamente tentando rentabilizar, a Marvel, ela meio que espalhou essas histórias, essa transição toda, e da paixão, morte e ressurreição da personagem em várias revistas. Dentre elas, o início da morte dela, que seria no Homem-Aranha. Isso aqui foi publicado recentemente, inclusive, na revista espetacular Homem-Aranha
número 19, que é meio que um fechamento de um arco um pouco maior, na realidade, envolvendo o Homem-Aranha. E que a Miss Marvel, ela cai meio que de paraquedas justamente na trama do Homem-Aranha. E aqui eu vou dispensar aqui a trama do Homem-Aranha, que eu confesso que eu não estava acompanhando. Eu comprei esse gibi mais, na realidade, mais para ter justamente a história, né, pensando na Kamala Khan. Mas está uma história muito enrolada aqui do Homem-Aranha, em que basicamente agora ele está trabalhando do lado do Duende Verde regenerado, enfrentando agora um inimigo chamado Emissário, interdimensional, e aqui envolve inclusive vários personagens que orbitam ao redor do Homem-Aranha, principalmente aqui a Mary Jane, o que faz com que, nesse fato do Homem-Aranha trabalhar com Harry Osborn, faz com que a Kamala Khan, temendo, né, vamos dizer assim, pela segurança do seu amigo, Peter Parker, ela se infiltra como estagiária nas indústrias Osborn, onde o Peter Parker está trabalhando, justamente para espionar, né, o Duende Verde. Obviamente, em paralelo a isso, o Emissário já voltou para o planeta, para a dimensão do Homem-Aranha, e está confrontando todo mundo. O Homem-Aranha, o Duende Verde, que agora aqui é um regenerado duende, é Duende Dourado agora, e ao enfrentar o Emissário, ele tem uma missão, vamos dizer assim, que é matar a Mary Jane. E é justamente nesse processo dele matar a Mary Jane e, com isso, assolar a cidade de Nova York, com vários monstros, né, pondo aí inclusive aqui a necessidade que o próprio Homem-Aranha seja auxiliado pelo Quarteto Fantástico. Mas o fato é que, no meio do combate, cabe a Kamala Khan proteger a Mary Jane, né, desse inimigo tão poderoso, o que faz com que ela, em determinado momento, para salvar a Mary Jane, ela acaba tendo de se sacrificar. Ela utiliza os poderes dela, né, para ficar parecida com a Mary Jane, enganando o vilão assim, mas ao final da história, quando todo mundo acha que foi a Mary Jane que morreu, mas na realidade não, foi a Kamala Khan que se sacrificou no lugar dela. E justamente ela morre nos colos de quem? Sim, o imã de desgraça da Marvel, que é o Homem-Aranha. Todo mundo que está perto dele, impressionante. Cedo ou tarde acaba falecendo. E assim termina, né, um dos encerramentos, um dos desfechos, na realidade, de um arco maior do Homem-Aranha, que acabou envolvendo a Kamala Khan. Isso aqui, pessoal, invariavelmente já nos leva para a edição seguinte, que foi publicada aqui, né, num tie-in, numa edição única, pela Panini, e que foi publicado também nos Estados Unidos. A morte dela saiu em junho de 2023, e em agosto de 2023 também já tinha saído essa história. Luto por uma amiga, a morte da Miss Marvel. E nessa história aqui, pessoal, cuja capa ela emula a morte, né, do Capitão América, né, que lembra que no final da Guerra Civil, né, o Capitão América dos quadrinhos, ele foi assassinado. E a história toda, né, que acontece, ela vai aqui na história, eu estou me referindo aqui ao Capitão América, obviamente, a saga dele, da morte dele, mostra a morte dele pelo ponto de vista dos seus amigos, tá? Essa história, na realidade, Luto por uma Amiga, ela busca evocar também uma outra história muito famosa, né, que é a morte de outro personagem, inclusive, que tinha o nome Marvel, que é a morte do Capitão Marvel. Só que aqui, pessoal, eu confesso, ela não tem o peso, vamos dizer assim, nem dessa história, que inclusive é um dos poucos personagens, diga-se de passagem, que ainda não voltou, e eu espero sinceramente que seja mantido assim, pois isso mantém o peso, né, a dramaticidade toda da carga dramática da morte desse personagem. Quem já leu essa história aqui, se você não conhece, sugiro que vá atrás, viu? Essa história vale muito. Mas ela não tem nem o peso dessa e nem de um outro personagem que a gente sabia que, mesmo após a sua morte, não demoraria para retornar, que é o Capitão América. Mas vamos à história do luto da Miss Marvel. E aqui
tal qual na morte do Capitão América, no luto, né, da morte do Capitão América, nós vamos ter aqui o luto, o peso, né, da morte dessa personagem pelo ponto de vista dos seus familiares e amigos. E durante o velório, né, da morte da Miss Marvel, começam a surgir os super seres, né? Aqui já começa a aparecer aqui, inclusive, o Wolverine, a Capitã Marvel, em seguida os campeões, aonde ela, né, fez um baita de um grupo aqui, né? Os campeões faziam parte dela aqui, inclusive o Jovem Ciclope, o Hulk, Matheus Show, o Miles Morales, o novo Kid Nova, vamos dizer assim, e Vive, a filha do Visão. Essa formação depois ela foi sofrendo algumas alterações, mas basicamente aqui a equipe dos campeões também chega, né, para prestar a sua solidariedade, né, o seu luto aqui, as suas condolências. E nota que também começa a relembrar aqui toda a sua trajetória, né, inclusive como campeã e como ex-vingadora. Logo em seguida também nós vamos ser apresentados aqui aos Vingadores, que também chegam para prestar, né, a sua solidariedade. Saga essa que inclusive foi mostrada aqui também nesse encadernado Vingadores versus Campeões, vamos dizer assim, aonde a Miss Marvel ela chegou a fazer parte, né, também do All New All Different time de Vingadores. E mostra que aqui também eles chegam para prestar as suas condolências. Aqui vem o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, Capitão América. Um detalhe aqui, uma observação que eu achei muito interessante, é que toda vez que morre algum personagem importante, é interessante o desabafo aqui do Doutor Estranho, que ele fala, né, que geralmente as pessoas chegam e vêm recorrer a ele para saber se não existe alguma solução mágica, né, para que ele retorne e traga as pessoas à vida. E um fato interessante é que ele desfecha aqui a conversa dele com o Tony Stark, que é quem pede isso para ele, essa solução mágica, e ele fala um trecho interessante que eu vou comentar aqui com vocês, em que ele diz assim: a vida é sofrimento, Tony. A dor precisa ir para algum lugar. Alguém precisa sofrer. Ele compara, né, a função dele aqui, né, de um mago, protetor da terra, como um encanador em algum edifício antigo, pois ele fala que ele tapa os buracos, né, dos vazamentos, vamos dizer assim, mas a água ela sempre tem que seguir o seu curso. Ele não consegue eliminar, né, a água, ele consegue eliminar apenas o vazamento, comparando, né, justamente isso ao sofrimento. E após esse desfecho chega o último personagem para prestar as suas condolências, que é o Homem-Aranha, né, que é quem mais sentiu aqui, vamos dizer assim, o peso e o luto, e que invariavelmente aqui, na história inclusive seguinte da revista do Homem-Aranha que eu mostrei para vocês, mostra que ele sentiu bastante o peso dessa responsabilidade, de mais uma morte, vamos dizer assim, no seu currículo. Mas eu vou me corrigir aqui, tá? O último personagem que chega para prestar as suas condolências para a personagem não é o Homem-Aranha, não, e sim Ciclope dos X-Men. Pois quando o pessoal tá saindo, né, do velório, o Wolverine inclusive faz essa crítica para ele. Ele fala: olha, o pessoal tava esperando que você, né, aparecesse aqui, já que a versão mais jovem do Ciclope, né, conheceu a Kamala Khan e participou, né, do time do supergrupo de campeões, de jovens heróis, né, da Marvel. Inclusive ele é criticado pelos seus próprios ex-colegas, né, que falavam que ela adorava ele, a versão mais jovem dele. Só que ele chega com um grupo e ele simplesmente, de forma bastante enigmática, ele fala: eu adorava ela. E o Homem-Aranha, né, Miles Morales, fala: sério? Então por que você não foi? E o Ciclope chega e fala assim: você vai entender, Homem-Aranha, mas não hoje. Em breve. Esse em breve aqui já é fechado pela história. Olha, Kamala Khan retornará. Não perca em X-Men 71. Ou seja, esse processo todo aqui, pessoal, a Panini ela acabou acelerando, né, essas publicações, e passou
né, principalmente para a galera que está acompanhando aqui no Brasil, a sensação de que, na realidade, essa morte dela foi meio que em 2, 3 meses. Mas, por exemplo, entre a morte dela e que aconteceu, né, na edição do Homem-Aranha, se eu não me engano, na Amazing Spider-Man número 26, e a sua reaparição em Hellfire Gala #1, que foi publicada aqui pela X-Men número 71, durou aproximadamente um ano, né? Mas aqui no Brasil, essa edição do Homem-Aranha acho que foi publicada em maio ou junho, e agora em outubro já foi publicada, né, o ressurgimento dela na minissérie da Miss Marvel, A Nova Mutante. Mas em X-Men 71 tem a história do Hellfire Gala, aonde nos é mostrado que foi identificado, né, nos genes, né, da Kamala Khan, que além dela ser inumana, ela também era mutante. E se ela era também mutante, apesar dos poderes não terem sido manifestados, né, vamos dizer assim ainda, para quem está acompanhando a saga de X, né, dos X-Men, do Jonathan Hickman, sabe que os X-Men têm um protocolo, inclusive, né, na Ilha de Krakoa, um protocolo de ressurreição. Ou seja, se ela era uma mutante, independente dos poderes terem se manifestado ou não, ela poderia passar por esse protocolo de ressurreição. E foi exatamente o que Ciclope decidiu fazer. E isso acontece justamente quando está acontecendo o baile, né, o Hellfire Gala, que é aquele baile que os mutantes na Ilha de Krakoa lá costumam fazer. Né, e que, curiosamente, em cada edição, né, desse baile sempre acontece um fato marcante. Ou seja, a Kamala Khan literalmente ela saiu de uma mega saga do Homem-Aranha para cair no caldeirão, né, de intolerância e mortes e ressurreições que assolam, né, os filhos do átomo. Então, no X-Men 71, que foi publicado esse Hellfire Gala, nos é mostrado que a Kamala Khan foi trazida de volta, porém, como seus poderes ainda não se manifestaram, ela continua, apesar de ser mutante também, e inumana, ainda apenas manifestando os seus poderes inumanos, que são, né, de alteração da sua forma, uma coisa meio combinada ali, né, parecido com o poder do Reed Richards, né, dos Quarteto Fantástico, porém ela consegue fazer algumas outras coisas um pouco diferente dele. O que nos leva, já que ela foi ressuscitada, à edição A Queda de X, volume 3 especial, com Miss Marvel, A Nova Mutante. Saga essa que teve o roteiro de Iman Vellani, a atriz que fez a Miss Marvel, né, na série, nos cinemas e tudo mais. Ela teve o auxílio luxuoso de Sabir Pirzada nos roteiros, com ilustrações de Carlos Gomes e Adam Gohan, e Eric Arciniega nas cores. E, pessoal, aqui nos é mostrado, inclusive, um breve retrospecto aqui sobre a criação da personagem. Que eu falei para vocês, inclusive, né, que eu ia dizer sobre seus criadores, é que é muita gente, pessoal. Eu aproveitei, inclusive, esse texto aqui para usar como cola. Ela fala que ela foi criada pelos editores Sana Amanat e Stephen Walker, e pela roteirista J. Willow Wilson, e pelos desenhistas Adrian Alfona e Jaime McKelvey. E aqui, pessoal, nos é mostrado que após o seu ressurgimento, inclusive tem um prefácio aqui feito pela Iman Vellani, nos é mostrado aqui que após a sua ressurreição, né, na Ilha de Krakoa, a Miss Marvel ela passa a ter vários pesadelos envolvendo o seu passado, seu presente e, quem sabe, o seu misterioso futuro. Mas o grande fato é que todo aquele processo de luto, né, e de volta e de retorno dela, nos é explicado aqui, inclusive na própria X-Men 71, que a Emma Frost, Rainha Branca, ela meio que apagou o trauma, né, da morte e da ressurreição da cabeça da sua família e dos seus amigos. E mostra também aqui que após os eventos, né, do Hellfire Gala, em que basicamente a Ilha Mutante, né, foi totalmente detonada, obliterada pelos seus inimigos, mostra que os X-Men estão num processo de revanche, né, estão buscando retaliação junto aos inimigos responsáveis pelo ataque, que no caso aqui é a Fundação Orchis. E a Orchis aqui, nos é colocado aqui que a Miss Marvel, ela se infiltra numa universidade da Orchis
e que o objetivo dela é justamente obter todas as informações possíveis sobre os inimigos para que os X-Men possam contra-atacar. Essa história, apesar de ter ali, né, um furo ou outro no que diz a procedimentos, tanto dos X-Men quanto por parte dos seus inimigos, ela é bem interessante, pois mostra muito do quanto que do porquê que essa personagem, né, ela ficou, sabe, tão marcada, né, apesar de ter um pouco mais de 10 anos que foi criada, e já está tão presente na mente, né, dos fãs, né, dos quadrinhos da Marvel, pois aborda de forma muito humana que, independente do trauma que foi apagado da cabeça dos familiares da personagem, a personagem continua lembrando dos traumas, de tudo aquilo que passou. E que mostra que mesmo com tudo apagado, ela tem que contar para o seu melhor amigo, que é o Bruno, né, sobre tudo aquilo que ela passou. E é o que ela faz. Pois ao se infiltrar na universidade, o Bruno acaba acompanhando. E por tabela acaba sendo testemunha e cúmplice, né, de todas as aventuras que ela vai passar infiltrada nessa universidade. Mas o grande fato, pessoal, é que a história serve para mostrar novos inimigos, nos mostrar também aqui que a Kamala, agora, né, como uma nova mutante, apesar dos poderes dela ainda não terem se manifestado, mas mostra que, apesar de todos os traumas e todas as sequelas e processos de preconceito que ela já havia passado, sendo inumana e uma americana, meio paquistanesa também, ela vai ter que arcar também com o ônus de também ser uma mutante e com isso sofrer de todo o preconceito que gira em torno, né, dos mutantes dentro desse universo da Marvel. Mas mostra também aqui que ela não está sozinha, né, está muito bem acompanhada. Sobre os poderes da Kamala, apesar deles ainda não terem se manifestado, fica bem claro aqui, né, pessoal, que os poderes dela, né, o cinema já acabou entregando, né, ou seja, vai ser além da manipulação da sua forma física, mas também de manipulação de energia. Isso aqui fica meio que velado, mas se o Kevin Feige já pediu, inclusive, para que ela ressurgisse como mutante, já fica bem claro aqui qual vai ser, né, os poderes dela que irão despertar. E a história termina, né, nos deixando com esse gostinho de quero mais aí sobre as novas aventuras dessa nova mutante. Então, pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou deixar o link que eu encontrar desses quadrinhos, caso vocês, né, tenham interesse, né, em adquiri-los. Se vocês fizerem isso através dos nossos links, já fica aqui os nossos agradecimentos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado da resenha. Deixem aqui os comentários se vocês gostaram dessas alterações todas que foram feitas na personagem e principalmente se vocês gostaram dos quadrinhos que eu mostrei aqui para vocês. A opinião de vocês é muito importante. E despeço de vocês, né, já deixando aqui os links aqui, né, vou deixar a origem da Miss Marvel, o guia de leitura dela aqui no canto, e me despeço de vocês desejando, né, que se vocês estiverem fazendo nada, meu amigo, minha amiga, valeu, um bom dia.